Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Nunca é demais lembrar que, além do programa de televisão, que você pode ver pela Claro TV, NET TV, pela Parabólica, o programa Mercado Futuro está nas principais redes aí. LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram e Facebook. Além da entrevista que vocês vão ver, com outras notícias, fotos, enfim. Me siga e dê um like lá, porque aí eu fico feliz, fico sorrindo o dia inteiro, tá bom? Bem, Piracicaba, eu vou te contar uma história. Piracicaba já é chamada do Silicon Valley brasileiro, o Vale do Silício, por causa das suas startups. Saiu agora esses dias no Jornal Estado de São Paulo, que de 300 startups do agro, para o agro, né, 120 estão lá. Então não é só o Rio de Piracicaba. Piracicaba está se mostrando uma cidade daquelas que eu estou lá, qualquer hora eu mudo para Piracicaba. E agora vai ter, Piracicaba tem a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que agora faz parte da USP. E a Exalc é um ícone, né? E tem um evento lá que eu vou saber tudo que vai acontecer, chamado Exalc Show. E para me contar tudo aqui, aliás, eu estou para entrevistar esse meu entrevistado de hoje para falar de açúcar e álcool. Eu não consigo. Sempre que ele vem aqui, ou é o Congresso da BAG, e hoje é Exalc Show. E eu quero saber dele açúcar e álcool um dia, quem sabe. Trata-se do Luiz Carlos Corrêa de Carvalho, que vocês conhecem como Caio. O nome dele é Luiz Carlos Corrêa de Carvalho. Ele é presidente do Exalc Show desse ano, não sei se o mandato são vários anos, e é diretor da BAG, que ele presidiu durante um bom período. Caio, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Piracicaba, você nasceu em Piracicaba, não? Sou piracicabano. Eita, não. O apelido eu sei que é exalquiano, né, Caio? Piracicaba é a noiva da colina, né? Agora tá cheio de Mas que de noiva, marido. ela tá startup. Cheio de marido querendo a noiva. Ah, é? É. Agora, tá cheio de pretendente, é Cheio isso? de pretendente. Tem que tomar cuidado, tem que escolher bem escolhido. Viu? Me conta Exalc Show. O que é? Quando vai ser? Qual a ideia? Eu li um material teu, um artigo, mas eu quero que você fale. Exalc Show é uma ideia que amadureceu, já está dando flor e frutos. Na verdade, como conceito, a ideia é transformar uma visão acadêmica e de grande potencial que tem a Exalc como universidade, uma das 5 melhores do mundo, e aproximá-la cada vez mais do setor privado. Essa aproximação é fundamental, vamos dizer assim, até porque, vamos dizer assim, a tecnologia ficando só nos meios acadêmicos, ela não atinge o usuário principal. Esse é um ponto. O segundo ponto importante é na evolução do que nós estamos vendo nesse mundo com mudanças tão rápidas, a questão dos startups, a Exalc é hoje um foco muito grande delas. Então, o que se fez foi se deu o nome de Exalc Show, para justamente promover essa aproximação da sociedade de uma forma com a escola, fazer com que também a escola se abra à sociedade, aos agentes privados que buscam inovação, para a gente poder acelerar esse processo e, digamos, trazer uma integração maior público-privada nesse campo do agro. O agro vem bombando e vai continuar assim. E a Exalc é, de fato, um ícone e a grande promotora das principais cabeças que estão aí. O importante do Exalc Show é que o nome é Exalc Show, porque nasceu lá, mas ela quer integrar todas as universidades de agronomia das várias regiões do país. Então a ideia é trazer todas as universidades, nós vamos ter debates com eles todos, eles trazendo ideias e participarem cada vez mais disso, porque isso não é um detalhe da Exalc. Na verdade, a aproximação do mundo acadêmico com o mundo privado é cada vez mais importante. E a gente precisa de respostas cada vez mais rápidas. Essa aproximação é não só dela para com o produtor, mas do produtor para com ela. Ou seja, nós nos preocupamos muito com a questão do que é ensinado, da forma como é ensinado nesse novo mundo. Portanto, essa integração é cada vez maior. É o terceiro Exalc Show que se faz e a gente quer cada vez mais melhorá-lo. É impressionante que eu tenho ouvido muitos pesquisadores de universidade aqui de São Paulo
Claro, a pesquisa se faz de universidade, aí cada um pode falar o que quiser, mas a pesquisa mesmo é feita em universidade, federal, estadual, não importa. Mas os pesquisadores estão com um olhar que tem a ver com o que você está dizendo, a filosofia do Exalc Show. É pesquisa, mas para atender a quem e o quê, que aí é que entra o privado. É por aí que É por aí, é por aí porque a gente cada vez mais sente que o tamanho da importância, a importância do agro é tamanha e, na realidade, se nós formos analisar os recursos que são colocados à disposição de P&D aplicada, são ainda é muito pouco, comparado com outros países, inclusive nossos competidores. Portanto, a ideia da aproximação é justamente para abrir cada vez mais essa relação e cada vez mais você ter pesquisas voltadas à sua aplicabilidade, ou seja, de tal forma que a produtividade se mantenha alta. Afinal de contas, no nosso setor, que não tem subsídio, não tem nada, a produtividade é absolutamente tudo. É a alma do negócio, é a produtividade. Na questão da específica de produtividade que você está dizendo, o Brasil aumentou, dobrou, sei lá quanto, a produtividade e a área aumentou uma pequenininha. Exatamente. E isso sem essas, eu chamo de traquitanas tecnológicas. Mas hoje, por exemplo, em São Paulo, que você deve conhecer muito bem, até por tua atuação na área de açúcar e álcool, os produtores estão usando essas coisas todas, essas Eu acho que drone. essa é a pergunta fundamental. A evolução do uso da tecnologia no campo é sensacional no Brasil. Primeiro porque o Brasil é o único país que desenvolveu tecnologia tropical. Ou seja, nós não fizemos o que outros países fizeram, que foi uma simples adaptação da tecnologia do mundo temperado. A gente desenvolveu. E esse desenvolvimento está levando vamos dizer, na área de mecanização e na área agora, principalmente de informações, da informática, de uma forma geral, como Big Data, por exemplo, a fazer com que a gente tenha duas preocupações. Uma preocupação é a tecnologia, a outra é o uso. Nós precisamos de uma mão de obra ou de recursos humanos mais qualificados, que é uma discussão que também vai haver lá. Como promover essa melhoria de tal forma que a gente possa utilizar os dados que são gerados pelas máquinas no processo de mecanização de forma a melhorar a produtividade. Isso tudo está dentro dessa discussão. E outra coisa que a gente quer fazer, também entra na sua linha, é como é que está a China nisso, Estados Unidos nisso, como é que é a abertura dos mercados, como é que a gente tem excedentes de exportação que sejam colocáveis, que seja... como é que isso funciona? Então nós estamos trazendo nessa discussão a visão do agro com uma visão prospectiva de abertura de mercados, com embaixadores da União Europeia, dos Estados Unidos, da China, debatendo conosco como é que o Brasil se insere nisso, como é que eles veem o Brasil, porque isso não é uma discussão acadêmica, isso é uma discussão real e da qual o Brasil é altamente dependente. O Brasil é absolutamente dependente de exportações do agro. Claro que se a indústria vem perdendo espaço no tempo, como a gente vem verificando, ela tem que recuperar, mas o mercado externo é absolutamente fundamental para nós. Então isso também está inserido na discussão. Nós vamos para o intervalo já. Gente, é isso. Eu converso com o Luiz Carlos Correia de Carvalho, com o Caio, que preside o Exalc Show. O Exalc Show que vocês estão ouvindo ele falar para que vai ser. Eu só antes do intervalo queria dizer uma coisa, para brincar com o Caio, depois do intervalo ele volta. Teve uma época que tinha duas correntes. O Brasil é o país das correntes, né? Os contra e os a favor. Tinha um grupo nessa área aqui de economia agrícola, né, que eu milito, que dizia que é um absurdo. O Brasil só produz matéria-prima, não tem valor agregado. Eu particularmente acho que, claro, se der para exportar farelo de soja, mais farelo do que soja, o grão, eu acho que é melhor, vem mais dinheiro. Mas qual o problema de exportar matéria-prima em um país que tem 2 safras, 3 safras, acho, que tem uma tecnologia... Eu não vejo, mas isso aí, depois do intervalo, até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o Luiz Carlos Correia de Carvalho, que é o presidente do Exalc Show 2019. É diretor da BAG também. E agora vai ter o evento da BAG, todo ano tem. A BAG se juntou aí nesse evento com a Bolsa aqui. É a BAG B3, né? Bom, antes do intervalo eu falava desse negócio do agregado, no agregado.
Você estava me contando no intervalo exatamente o que era é o meu argumento. O que vai numa semente de soja que está já chamada tecnologia embarcada, não é isso? Precisa saber o que é isso, né? Porque o Brasil é um país que tem uma tecnologia, usa uma tecnologia de altíssimo nível. Né? O que é importante é, de fato, primeiro, comunicar melhor isso que a gente faz. Sempre há um problema de comunicação, que você conhece melhor do que eu, do setor que acha que é lógico e não se comunica como devia. Então, o consumidor acaba achando uma tese dessa correta. E não é. Quer dizer, o que nós temos embarcado numa semente de milho ou de soja ou num tolete de cana, em termos de tecnologia, é muita coisa e é específico. Tanto é que o Brasil hoje é procurado pelo mundo tropical todo atrás disso. Segundo, a agregação de valor está acontecendo e virá. É uma consequência natural de quem produz uma biomassa muito boa. Porque agregar valor para uma biomassa muito cara não leva a nada. Nós vamos fazer isso, nós vamos cada vez mais agregar valor a uma biomassa com preço muito baixo. E isso é que é importante. E na questão de, por exemplo, a gente tem um privilégio muito grande, eu, você e você. Por exemplo, pega o que aconteceu com o milho no Brasil. O milho era o primo pobre da soja. Ninguém dá uma bola. A soja é dolarizada, o milho... Rapidamente para mim, mas não foi rapidamente. Claro. O Brasil passou a ser, depois dos Estados Unidos, o principal player do mercado internacional de milho. Esse ano, se eu não me engano, vai ser 35, 36 milhões de toneladas. É inacreditável a rapidez que o agro dá a resposta. Né? É impressionante mesmo e principalmente que essa resposta vem de regiões novas em expansão, o que dá ao país essa cara que acaba gerando um temor entre os outros da nossa capacidade de resposta. A nossa capacidade de resposta, que é o caso do milho, é impressionante. Não, e já estão fazendo álcool de milho, quer dizer, a coisa não só vai expandir. Não para na produção de milho para os bicos, como eu falo aqui. Só vai expandir. Eu tenho a impressão que o negócio do milho tem a ver com a indústria de aves e suínos, né, que é um grande tudo consumidor. A ver. Tanto veja, o que está acontecendo esse ano, deu problema nos Estados Unidos, teve a seca, perderam a temporada de plantio, o preço do milho sobe muito e fica difícil para aves e milho, porque o preço da base, que é o milho, subiu muito. Então, as relações de commodities começam, obviamente, a depender muito de países como Estados Unidos e Brasil. E é muito interessante essa relação Brasil e Estados Unidos, porque tem um jogo muito importante a ser feito. Então, eu entendo nitidamente, claramente, essa relação desse novo governo com os Estados Unidos, porque isso é muito importante para nós. Não é só a China, mas os Estados Unidos também, porque são países que fazem um jogo diferente, que podem mudar completamente a situação para nós. Nós somos concorrentes, isso é ponto pacífico. O Brasil e os Estados Unidos concorrem. Grandes produtores de soja, grandes produtores de milho, entre outras coisas. O Brasil está, nem vou falar disso, porque não sei se é tua praia, não é a minha praia. Algodão, o Brasil virou um super player também. Porque o que eu gostei do primeiro bloco, quando você falou na questão de mão de obra. Vou dar um exemplo pessoal. Minha esposa é médica veterinária, trabalhou em fazenda, grandes animais, né, bovinos e tal. Aí se interessou por um negócio de internet e ficou meio dormindo essa coisa de... Ela voltou para o meio acadêmico, agora está fazendo doutorado na USP, fez mestrado, agora está no doutorado, por um motivo de mão de obra. Eu entrevistei o Fernandão, você conhece, da área de genômica, aí, com o Fernando Garcia, né? Eu entrevistei o Fernandão um dia que ele falou, meu maior problema é mão de obra. Eu falei, mas o que é a sua mão de obra? Ele falou, eu preciso de alguém que tenha conhecimento de veterinário, reprodução animal, que fale muito bem inglês, e que entenda de informática. Foi por isso que minha mulher voltou para o meio acadêmico. Ela fala inglês, acho que tão bem quanto português, entende, ela é web designer, e é médica veterinária. É impressionante. Hoje, você é agrônomo, ou médico veterinário simplesmente, já não dá muito pro caldo, né? Não dá mesmo. Você tem que ser multitarefa. É impressionante esses exemplos que a gente está vendo todo dia, né? Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, hoje um programa na área de cana, de achar os caras que cuidam de doença de cana, porque tem que estar muito no campo. E você hoje só encontra um profissional que quer ficar em gabinete mexendo no computador. Então, tem uma porção de coisas que a gente tem que olhar com muita atenção, com muito carinho, tentar preservar coisas, recriar coisas,
Porque o RET, só para dizer uma coisa importante para você, se você olhar prospectivamente, o que será a Índia? Um grande provedor de serviços. O que será a China? Um grande provedor de indústria. O que será o Brasil? Um grande provedor do agro. Isso está desenhado. Não precisa ser um gênio para perceber isso. Portanto, nós temos que encaminhar as coisas nessa linha. Então, quando você vê as discussões ideológicas a esse respeito, elas são literalmente estúpidas. Porque a gente tem que olhar a perspectiva ou a perspectiva daquilo que é real. O que é real? É que nesse mundo de, meu Deus, limitado, do ponto de vista de área, limitado do ponto de vista físico, o caminho do Brasil está desenhado. Nós temos que o quê? Nos aperfeiçoar para dar essa resposta. E não competir com aquilo que nós não temos condição de competir. Né? O Brasil tem coisas que até porque era um dito, até Deus duvida. Nós tivemos aqui, você lembra disso, uma lei de informática. Nossa Era um absurdo. Você inventar a roda, né? E você tinha produtos sofisticadíssimos no mundo, não podia importar para proteger a indústria nacional. E na verdade isso de alguma forma continua em muitos setores. O Brasil continua um país muito fechado. Então discussões como essa do Exalc Show é nesse sentido, quer dizer, tem que abrir. Você tem que se abrir para o mundo se abrir para você, de tal forma que fique claro, e o mundo já tem essa perspectiva, a competência do Brasil no agro, seja na base da matéria-prima ou agregando valor. Então veja, por exemplo, a indústria automobilística se interessa em ter uma plataforma de produzir veículos híbridos com base no etanol. Por quê? Porque a perspectiva do etanol é muito boa. Isso no mundo tropical. Então o Brasil, de repente, vai ser um grande exportador de carros para o mundo tropical, híbridos, que possam ser flexíveis. Então isso tudo é novo e isso é a visão prospectiva. Né? Nós temos que discutir um mundo real e não ideologia. Não, até porque com todos os problemas que a gente tem de infraestrutura, que estão sendo resolvidos alguns, você vê, o Brasil consegue, não sei como, viu? Eu já perguntei para o pessoal do setor, não conseguiram esse ano safra, embarcar. Tudo bem que São Paulo tem infraestrutura, não estou falando da BR-163. Olha, conseguir embarcar em 12 meses 41 milhões e 700 mil sacas de café não é qualquer um que faz, né? Agora, imagina você, aliás, o ministro que está fazendo infraestrutura é muito bom, um cara excelente, com suporte todo do Exército. O que será o Brasil daqui a 5 anos com as logísticas mínimas que vão ser feitas? Quer dizer, o que acontece para o agro em termos de potencial? É monumental. Né? E aí é que reside a realidade de resultados. Quer dizer, se a gente conseguir realmente pensar o país como resultados, crescendo 3% ao ano pelo menos, é uma maravilha. Ai, nem me fale, viu, Caio? Vamos só ao intervalo. Gente, eu converso com o Luiz Carlos Correia de Carvalho sobre o Exalc Show. É um evento que eu esqueci ainda. Quando vai ser? Dias 9, 10 e 11 de outubro. Ainda demora um pouco. Demora um pouco. O tempo está passando tão rápido. 9, 10 e 11 de outubro, em Piracicaba, evidentemente. E vamos ao intervalo, a gente volta para arredondar aqui essa conversa. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Luiz Carlos Correia de Carvalho, presidente, é o Caio, ninguém sabe, conhece ele pelo nome. É o presidente do Exalc Show, diretor da BAG. No intervalo a gente está falando aqui de algumas coisas. Por exemplo, uma pesquisa que eu sei entre empresa privada e universidade. Por exemplo, alguém aí que fazia o cruzamento Angus-Nelore descobriu que o Angus que a gente importava, o sêmen, que importa ainda, né? Era um Angus para os americanos, para o tipo de carne que eles têm lá, que é diferente da nossa. Aí fez-se um acerto para a universidade fazer estudos para melhorar qual é o Angus que você precisa muito usar com o Nelore. É um tipo da pesquisa efetiva, eu tenho a impressão que vocês vão discutir essas coisas lá, porque tem startup para tudo hoje, né, no agro. E isso que é importante, nós vamos ter dia inteiro rodando com startups, o pessoal vai ter acesso a todas elas, com tempo e abertura para conversar com eles. Vocês vão ver que é uma coisa impressionante a velocidade como essa meninada está respondendo. Então o que a gente nota, por isso que é importante o Exalc Show,
é que os professores e o pessoal, os docentes, aqueles que estão mais voltados à academia, comecem a realmente notar internamente o potencial desses meninos que estão vindo, de seguirem o seu negócio, de fazer startups e de atenderem uma demanda de mercado. O mercado do agro é muito demandante de gente, de qualidade e, obviamente, de pesquisa, de desenvolvimento. O Brasil precisa disso. As respostas estão aí. Você tem a Embrapa fazendo um trabalho maravilhoso, com grande potencial, entrosado inclusive com as universidades e outros institutos de pesquisa. Então o potencial é enorme. Nós precisamos transformar o potencial no mundo real de produtos e chamar a atenção do mundo para a questão da sustentabilidade do que nós fazemos. Tudo isso é muito sustentável. O Brasil hoje, inclusive com as suas leis, com o Código Florestal, com tudo que a gente faz, o Brasil hoje é um exemplo. Tem razão o próprio presidente da República quando diz para Angela Merkel e para outros, calma, gente. O Brasil hoje é um exemplo, vocês têm que se inspirar no Brasil para fazer o que nós estamos fazendo. Coisas que vocês não fizeram no passado, vocês têm que fazer agora. Então inspirem-se em nós, porque nós estamos fazendo isso. Essa é a mensagem importante que a gente tem que fazer. O Exalc Show procura muito isso. Qualificar isso e mostrar o quão importante é essa integração. Porque a gente tem pressa. O agricultor tem pressa. Não, e é tudo muito rápido, lembrando que a agricultura é altíssimo risco, né? Vocês, por exemplo, são, na minha opinião, são os meus heróis. Porque eu brinco com isso aqui. Um cara que investe um monte de dinheiro, joga uma semente ou um tolete de cana que seja no chão, sem saber o que vai acontecer. Cobre e acredita que vai chover e fazer só a hora que ele quiser. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Mas o que eu queria dizer, não sei se você nota isso, eu tenho notado aqui, nessa banca, nessas poltronas aqui. Duas coisas eu acho que vai mexer um pouco mais pesado com o agro daqui para diante se as coisas continuarem assim. Tá se investindo mais uma coisa que eu achava que era um pé falso do agro. Dobrou para 1 bilhão, se eu não me engano, do dinheiro do governo para seguro rural. Eu acho que esse é a perna manca do agro nacional. Sempre foi. E uma coisa que eu tenho notado, sabe o que é, cara? Vou lá no Exalc Show, com certeza você vai ver. A nova geração, quer dizer, gente que tem metade, menos da metade da minha idade, estão começando a assumir as propriedades. E esse pessoal é do celular, das tecnologias. Você percebe esse tipo Isso de é coisa? nítido, por isso que é importante. E essa turma que está vindo agora, os estudantes que estão nos bancos escolares de lá, da escola e das outras universidades todos estão ávidos pelo que é novo. Então o currículo escolar tem que se inovar. A gente vive um novo mundo. Um dos papéis do Exalc Show é acender essa chama para que a gente possa verificar o que está sendo feito nas universidades, nas 5 grandonas que disputam, por exemplo, com a Exalc, e que tem currículo muito diferente do nosso. A gente tem que se adaptar, a gente tem que melhorar, e isso tudo é parte desse processo. A gente quer ajudar nisso. Isso tudo que a gente fala aqui de tecnologia, tem disciplinas assim na universidade? Aí que tá, tem, mas precisa ter muito mais. Você hoje tem empresas que têm um nível de tecnologia que ainda não chegou na universidade. Então, por isso que é importante esse entrosamento. Nós temos um nível hoje de uso de tecnologia em algumas culturas, em alguns setores, por exemplo, a questão dos satélites, do uso dos satélites para uma série de coisas, que tem que ser, obviamente, muito mais explorado, muito mais ensinado e despertar nos estudantes, nos jovens que estão vindo, o potencial disso. As startups estão buscando isso, mas há muito mais para ser feito. Então, hoje, por exemplo, se reduz o uso de insumos por hectare em função dessa análise, né? O que significa muito maior sustentabilidade, muito maior qualidade de produtos. Então, tudo isso está inserido nessa discussão. Outro dia me diverti aqui porque o programa é uma surpresa, né? Para mim e acho que para o entrevistado também. Eu trouxe aqui um rapaz formado no ITA e tal, para falar de drone. Uso de drone em agro e tal, que é muito utilizado já. Mas ele tocou no assunto, o programa virou completamente, porque eu fiquei tão encantado com isso. Você sabe por que está se usando o drone hoje no Brasil? Além do agro, eles estão usando o drone para levar, sabe, linha de energia elétrica, que são lugares inóspitos. Para estar avaliando constantemente. Tem que derrubar a árvore e tal.
O drone é que leva lá, depois só vai o cara encaixar direitinho. É uma surpresa atrás da É outra, uma né? maravilha. E hoje o drone tem um papel relevante no planejamento do uso de insumos, É. que é custo de produção. Então, é produtividade. Então, é um salto. Nós estamos entrando agora no Big Data, principalmente com o pessoal da Jato, com cursos Eu de Big li Data. aqui alguma coisa em Internet of Things, lá, Internet das Coisas. Porque as máquinas hoje têm uma quantidade de dados que as estruturas normais não têm capacidade de absorver e de usar. Então, o Big Data é justamente para isso, para que a gente possa utilizar os dados que são gerados para o planejamento da propriedade. Isso tudo faz parte desse processo de inovação e de mudança. Eu li a Jato e uma empresa de telefonia estão fazendo um negócio aí com máquina. Até porque tinha um problema, que essas coisas, coisa nova tem problema, né? Porque as empresas de máquinas, por exemplo, John Deere, etc, a Valtra, sei lá se é Valtra, CNH e tal, os equipamentos delas são todos com alta tecnologia embarcada. Mas não conversavam muito entre si, então, sei lá, um produtor de cana que tem equipamentos de várias marcas, Nem sempre. mas estão ajeitando agora para todo mundo falar a mesma língua. Tanto é que a Jato, que eu digo, é uma fundação, né, independente da empresa, que tem curso específico. Do Nishimura lá, Fundação Nishimura. Suji Nishimura. Exatamente. E eles são o primeiro curso de Big Data. E eles lá têm todas as máquinas, apesar de ser Jato, tem todas, e todas se falam entre si. Então a evolução é espetacular. A gente só pode esperar disso resultado positivo. Que privilégio que nós temos de viver essa época, né? Nem fale. Porque eu quando falei, eu brinquei aqui outro dia falando que sem base científica nenhuma, avisei todo mundo. Falei, eu acho, é bem o achômetro, eu acho que o Brasil vai produzir 100 milhões de toneladas de milho esse ano. Quando saiu o número da Conab, 98 milhões de qualquer coisa, gente, eu estou bom em achar, viu? Porque, Caio, nosso tempo terminou. Dia 9, 10 e 11 de outubro. Isso. Paga para entrar? Como é que é? Não paga, tem seminários do mais alto nível, governo, setor privado, embaixadores do setor privado, startups, em summits e outras coisas. Então é uma evolução desses 2 dias principais, 9 e 10. A gente tem no dia 11 o terceiro que debate sobre inovação. Esses 3 dias vão estar repletos da mais alta qualidade de gente, digamos assim, para debater assuntos no estado da arte. Desde política agrícola, a visão futura do agro e a inovação. Então eu acho que vai ser algo muito especial. Quem puder ir, seguramente vai gostar muito. E Piracicaba é Piracicaba, né? A Rua do Porto, é isso? É a noiva da colina. A noiva da cheia de pretendentes. Muito obrigado, sucesso para você. Acho que antes desse evento a gente fala de novo. Ótimo, muito obrigado. Espero você lá. Gente, um abraço, até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau.